o que a gente tá precisando? A gente tá precisando é rir. Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês duas comédias românticas para você dar risada, para você gargalhar. Aquele livro que realmente vai te tirar qualquer baixo astral. Então, se liga nessas indicações. Foi uma duologia publicada este fim de semana pela Carol Teles e pela Mari Salles lá na Amazon. São dois livros que têm ligações, mas que você não precisa necessariamente ler os dois ou que tenha qualquer ordem de leitura. Você pode começar pelo que mais te apetecer, depois ir para o outro. Ou se uma das histórias for mais interessante para você, não tem problema, você pode ler da forma que quiser, totalmente livre. Mas sério, eu não consegui parar de dar risada enquanto eu lia. E eu achei muito interessante a proposta das histórias e a forma como as autoras conseguiram levar a gente à reflexão, né? Falar sobre alguns assuntos, mas não deixar de lado a comédia. E em comédias românticas a gente tende a ser um pouco mais acostumado com histórias que focam mais no romance, que tem ali algumas situações acontecendo com o casal. E nesse, obviamente, a gente vai ter um foco no romance, mas a comédia, ela está o tempo inteiro. É sério, é pra você dar risada 24/7. Só acontece confusão e loucura. O primeiro livro que eu li foi As Confusões de Jessie Louis, que é uma publicação da Mari Salles. Nesse livro a gente vai conhecer a história da Jessie. O prólogo da história é a Jessie indo pra uma festa que o irmão dela estava oferecendo de gaiata, sabe? Ela tava tipo indo pra festa, ninguém sabia que ela tava lá, era uma festa fantasia, ela vestiu uma fantasia, invadiu o rolê e foi. O irmão dela tava recém-divorciado, ela tava super feliz porque ela não gostava da esposa do irmão, mas o irmão dela, como eles perderam os pais muito jovens, sempre meio que botou a Jessie num casulinho, sabe? Não deixava ela fazer as coisas, achava que ela era tipo muito inocente, muito de boa, só que a Jessie era completamente o oposto do que o irmão achava que ela era. E ir pra essa festa, na cabeça dela, era mais pra irritar o irmão, mesmo que ele não soubesse que ela estava lá. Jessie está de boa na festa quando ela conhece uma pessoa e ela se envolve com essa pessoa nessa festa. E depois de 9 meses, ela vê o quê? O resultado, como disse o El-chan. O X da questão é que a Jessie estava mascarada e a pessoa estava mascarada também. Tava todo mundo fantasiado, era uma festa fantasia. Então ela não sabe quem estava nessa festa. Durante o período da gravidez, ela não estava muito ligando para essa situação não, para saber quem era o pai do filho. Ela só estava lá de boa na lagoa. Só que agora ela decidiu que ela precisa descobrir pelo menos quem é, porque é no mínimo aterrorizante não saber quem é o pai do seu filho. E aí só tinham algumas possibilidades ínfimas, né? Porque tinham poucas pessoas nessa festa. Que era um inferninho, né, gente? Uma festa em que todo mundo tá lá pra se pegar. E aí ela começa a tentar investigar quem era essa pessoa. O Igor, ele é o melhor amigo do Gabriel, que é o irmão da Jessie. E ele e o Gabriel têm uma agência de investigação, de detetives, enquanto a Jessie tem uma confeitaria. Só que essa agência de investigação acaba respingando na Jessie quando eles fazem, né, um trabalho lá e a pessoa que foi ali do trabalho lá, que eu não consigo explicar isso direito sem dar um spoiler, ela acaba indo atrás da Jessie de uma maneira não tão positiva. Então o Igor, ele começa ali a proteger a Jessie e nisso ele vai entrando na vida dela e na vida do Benício, que é o filhinho dela, né, que é um nenenzinho, coisa mais fofa, bilu, 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 mas que faz um cocô que Jesus, Maria, José. E aí o Igor começa a entrar na vida desses dois de uma forma muito amigável, ajudando a Jessie em algumas circunstâncias, em algumas situações, enquanto a Jessie tenta colher informações acerca da festa para tentar descobrir quem é o pai do filho dela. Gente, surtos. Eu dei muita risada, porque a Jessie é uma protagonista muito divertida, muito engraçada. O Igor também, apesar de ser mais fechado, de ter aí algumas situações familiares, né, que ele vai apresentando pra gente ao longo da trama, também é um personagem super encantador e que faz a gente dar risada. As situações dele com o bebê, assim, são os pontos altos da história. E realmente é aquele livro que você vai rir em diversas situações, mas que também vai trazer algumas questões interessantes. A gente vai falar um pouco sobre o machismo com relação ao irmão da Jessie, ao fato de que eles perdem meio que o contato ali, né, depois que ela se descobre grávida e que ele não aceita aquela situação. Também a questão da proteção excessiva que ele tinha para com ela, deles não conversarem sobre assuntos da vida, mesmo que fosse uma família só deles dois. Então, a autora também leva essa reflexão, essa necessidade que a gente precisa ter de conversar com as pessoas que estão ao nosso redor, pra gente acabar
acabar não afastando essas pessoas. E o Gabriel, justamente, ele é o protagonista de As Loucuras de Lily James. E, gente, sério, se você riu com a Jessie, você não tem noção do que você vai rir com a Lily. Lily James é uma mulher divorciada, dona de uma livraria que ela herdou dos avós, que eram refugiados da ditadura argentina. E ela tem 2 filhos que já são quase que adolescentes. E a Lily, ela é tipo completamente extrovertida, super surtada, bem assim, uma pessoa que você tem uma ligação, que você quer ser amigo logo que você conhece ela. E a Lily, ela tá sendo pressionada por uma grande construtora que já comprou todos os terrenos ao redor da livraria dela para construir um grande shopping. E só falta o terreno dela. E ela não quer vender porque ela tem uma ligação ali, né, familiar com esse terreno. Realmente é uma herança, ela cresceu dentro daquela livraria, então ela não quer se desfazer disso por dinheiro nenhum. E olha que essa construtora tá oferecendo uma grana pra ela. Só que quando algumas coisas estranhas começam a acontecer na livraria, do tipo palestras serem mudadas de hora e de repente uma sexóloga está dando uma palestra para beatas e baratas invadirem o espaço assim de maneira completamente aleatória. E além disso, ela começa a receber algumas ameaças por escrito. Ela decide contratar, né, uma agência de detetives para entender o que está acontecendo e se isso só é uma artimanha ali para tentar fazer com que ela venda o negócio ou se de fato tem alguém que está, né, visualizando a possibilidade de atentar contra a vida dela e a vida dos filhos dela. E aí o Gabriel, ele é designado para essa função. Gabriel, ele é um cara que assim, gente, quando você conhece ele, você só tem vontade de dar umas 2 bolachas, porque ele é completamente pão duro, ele não gasta dinheiro com nada, ele tem uma visão bem limitada acerca de algumas coisas da vida, e quando ele conhece a Lily, ele é também um pouquinho preconceituoso pra com ela. Mas quando ele começa a conviver com a Lily, e gente, ele vai fazer a linha detetive, mas ele vai invadir todos os campos da vida dela. E aí ele vai ter mais convivência com os pais dela, com os filhos dela, com a própria livraria, e ele vai começar a mudar a ótica, né, o pensamento dele acerca de tudo aquilo ali e acerca de quem ele é mesmo. Ele vai evoluir como pessoa, graças a Deus. E a gente vai acompanhar, né, nessas 2 histórias, esse casal aí, esses 2 casais, no caso, acontecendo ao mesmo tempo em que a gente vai entender um pouco sobre as histórias dessas personagens, sobre o que elas passaram para chegar até ali e sobre quem elas são de verdade. E obviamente que o ponto principal da história, né, o que faz com que a gente consiga se envolver bastante é a personalidade da Jessie e da Lily. Elas são personagens assim encantadoras que a gente sente uma conexão e uma amizade logo que a leitura começa. As tramas de ambos os livros se desenvolvem de maneira assim muito gostosa de acompanhar, então são livros que vão te fazer rir, mas que vão trazer assim grandes questões, por exemplo, com relação a Lily James. Ela tem esse ex-marido que não paga a pensão, então ela luta bastante para sustentar os 2 filhos, ao mesmo tempo em que ela se sente sobrecarregada em ter, né, 2 filhos adolescentes em casa, cuidar de uma livraria, ter essa pessoa atrás dela querendo vender, tentar vender livros num lugar em que tá meio que já vazio, porque tá tudo tomado por grandes empresas e grandes shoppings. Então, as autoras levam a gente a refletir sobre a vida dessas personagens que, mesmo tendo vidas em situações tão complexas, né, a Jessie não sabe quem é o pai do filho dela, tem que lidar ali com uma confeitaria, e a Lily tem todas essas questões aí relacionadas ao divórcio, mas elas ainda têm essa personalidade cativante, essa diversão que está dentro delas. Então, assim, realmente são livros muito gostosos de ler, muito bem estruturados. Tinha um tempo já até que eu não lia nada da Mari Salles e eu confesso que eu fui surpreendida pela narrativa dela, que tá muito fluida, tá muito gostosa. Eu fui assim, realmente fiquei presa na trama, eu li todo nos sprints de ontem, vocês me acompanharam durante a leitura rindo horrores. As Loucuras de Lily James eu li nos sprints de hoje, vocês também me acompanharam. Então realmente são livros pra te tirar do que tá acontecendo ao redor, pra te divertir, personagens que são cativantes e encantadores, um romance super gostoso, ou melhor, 2 romances super gostosos, personagens secundários que permeiam a trama e que fazem com que a gente se envolva ainda mais com a história. Eu gostei muito do livro dentro dos propósitos para os quais eles são apresentados, que é te divertir, que é ser uma comédia romântica leve, que é assim, realmente te distrair. Estão custando, gente, só R$1,99 lá na Amazon, preço de lançamento, e também estão disponíveis no Kindle Unlimited. Vou deixar o link dos 2 aqui embaixo. Se você já leu, me conta aqui o que você achou. Se você ainda não leu,
corre lá pra ler e depois volta aqui pra me contar também, porque eu vou adorar saber a opinião de você. Me conta aqui se você já leu alguma coisa da Mari Salles e da Carol Telles. Tem muitos vídeos sobre livros das duas aqui. Se você gostou do vídeo, clica aí no joinha pra mim, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim, tudo que eu posto aqui você recebe aí. Em primeira mão, eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!